Olá galera, vou falar um pouquinho sobre a região centro-sul do Brasil, ou seja, regiões centro-oeste e sul também. A região sul é a menor região do Brasil, ocupando uma superfície pequena no território nacional e é formada por 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos aspectos físicos, o relevo ele é marcado por uma variedade de forma que a gente vai ter desde a faixa litorânea de planície, a gente vai ter planaltos e algumas chapadas. O clima ele é caracterizado devido às massas polares e à altitude em alguns locais, torna as temperaturas da região, principalmente no inverno, as mais baixas que a gente se encontra no país. Porém, a maior parte da região toda, ela possui o clima subtropical, com exceção da parte do Paraná, que faz fronteira com São Paulo, Mato Grosso, lá no norte do Paraná, que a gente vai ter o clima de altitude. Então, o clima de altitude é um clima de temperaturas moderadas na maior parte do ano. Os verões são quentes e chuvosos, os invernos são mais frios e secos. O clima subtropical, que é o clima marcado por temperaturas moderadas em quase todo o ano, pluviosidade em todos os meses, com influência da massa de ar. E as paisagens dominantes são a mata de araucárias e os campos limpos, ou pampas gaúchos. A hidrografia, a região é banhada por 3 grandes bacias hidrográficas, do Paraná, do Uruguai e a Bacia Platina. Possui a terceira maior concentração populacional, onde veio a maior quantidade de imigrantes da Europa para o Brasil. A população vem, de acordo com o IBGE, ela vem envelhecendo, que é associada à qualidade de vida da região. A expectativa de vida da região sul é alta. Tem uma baixa taxa de natalidade. E a economia da região, que possui o segundo maior PIB do país, ela tem a base da atividade industrial, com 2 maiores parques industriais do país, no Rio Grande do Sul e no Paraná, onde está a atividade é baseada em vários ramos, entre alimentícios, bebidas, calçado, vestuário, metalúrgico, e ainda assim a atividade muito ligada aos produtos agropecuários. Dentre as áreas mais importantes que a gente pode destacar aí em Porto Alegre, é composta pela capital, tem Novo Hamburgo, Gravataí, Canoas, entre outras áreas aí. A mineração também tem como destaque principalmente as reservas de carvão e xisto bituminoso. A agropecuária também é uma atividade muito importante em relação à região do país. Sendo assim, devido a essa região ser muito importante, ela é subdividida em algumas regiões, principalmente na base econômica. O norte do Paraná, que faz fronteira com o estado de São Paulo, que estimulou o desenvolvimento da cultura cafeeira. A Grande Curitiba, que é o 5º maior polo industrial do Brasil, principalmente com ênfase na indústria automobilística. Litoral catarinense, que trata-se de uma grande área que se estende do norte ao sul de Santa Catarina, destacando-se o ramo carboquímico. A Serra Gaúcha, que é a segunda região mais dinâmica do estado do Rio Grande do Sul, que é baseada na economia agropecuária e também pelo cultivo de uvas e vinhos, como Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. A Grande Porto Alegre, a região metropolitana do Rio Grande do Sul, que apresenta um grande polo industrial. A Campanha Gaúcha, que é a área que é praticamente dedicada à agropecuária extensiva, com a criação de gado de corte e o cultivo de arroz. E o Oeste Catarinense e Paranaense, que é uma sub-região essencialmente agrária, que é destinada às economias que giram em torno do cultivo de soja e do milho e criação de animais como aves e suínos, voltada para as indústrias frigoríficas. Na região centro-oeste, que é a segunda mais extensa do Brasil,
que é formada por 3 estados também, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Onde também está localizada a capital do país, Brasília. O relevo da região é marcado por uma grande quantidade de unidades entre planaltos e depressões. Das 6 grandes bacias hidrográficas brasileiras, 5 têm rios que nascem na região centro-oeste. Isso se deve à posição central e ao relevo com altitudes elevadas, por ser a maior parte formada por planaltos, sendo considerada a caixa d'água do país. Aí a gente pode destacar a bacia do rio Amazonas, que é a mais extensa do país, a bacia do rio Paraguai, que é pouco aproveitada, tem rios que correm por um longo trecho da planície do Pantanal, a bacia do rio São Francisco, que tem alguns afluentes do Velho Chico, a bacia do rio Tocantins-Araguaia, que é a maior das bacias exclusivamente nacional, e a bacia do Paraná, que é a principal bacia brasileira em capacidade hidrelétrica instalada, onde tem a hidrovia Paraná-Tietê. Em relação ao clima e vegetação, a região centro-oeste não apresenta uma grande variedade climática. O domínio é o domínio tropical continental típico, com verões quentes e chuvosos e invernos secos. As temperaturas são muito elevadas quase o ano inteiro. E em razão desse clima aí, a paisagem predominante é o cerrado, com vegetação de pequeno e médio porte, formado por arbustos e ervas, pequenos vegetais ao torno de 1 metro, 1,5 metro espaçadas, que têm folhas que caem durante a época seca, tem troncos tortos e cascas grossas, e possui uma grande biodiversidade que tem reduzido ao decorrer dos anos devido à expansão da fronteira agrícola e ao uso constante de queimadas. Há também áreas que a floresta amazônica esteve presente, mas devido ao desmatamento sobraram poucas formações originais. A região é privilegiada por ter um ecossistema único no mundo, o Pantanal, que é um bioma exclusivo, possui uma grande diversidade de flora e fauna, que mistura a floresta do cerrado e campos, mas na verdade ele não é um pântano, pois não permanece alagado o ano inteiro, e somente parte do ano, principalmente no ciclo das cheias, onde tem essa vazante no decorrer dos anos. A ocupação populacional da região centro-oeste começou no século XVII com os bandeirantes à procura de pedras preciosas, porém seu crescimento só consolidou no século passado, principalmente com a expansão da fronteira agrícola e o surgimento de algumas cidades como Goiânia e Brasília. A região é a menos populosa do país, tem o segundo maior índice de urbanização do país, com 90% da população vivendo nas cidades, abaixo apenas da região sudeste, e esse processo também está ligado às características da prática agrária regional, com alto nível de mecanização nas fazendas e a pecuária, atividade que não mantém empregos não fixos do trabalhador no campo, que acaba estimulando o êxodo rural. E a região contribui com 9,7% do produto interno bruto, e grande parte dessa riqueza vem da capital federal Brasília, com o setor de serviços, que participa com 36% do produto interno bruto. E a economia da região é pautada na agropecuária, realizada de forma extensiva e voltada quase exclusivamente para o mercado da carne. E Mato Grosso do Sul tem o maior rebanho de bovinos do país. O agronegócio é o que movimenta a maior quantidade de atividade de práticas agrícolas. A gente pode destacar o cultivo, a prática da agropecuária e o cultivo de soja, milho, algodão, arroz, café e trigo. Lembrando que a região centro-oeste tem que, mesmo com as fronteiras agrícolas e incentivos do governo, teve que passar por um processo de
enriquecimento do solo devido a esse processo chamado de calação, devido ao solo ser considerado muito pobre em nutrientes. Então, por conta do predomínio do agronegócio, a atividade ainda é incipiente, não aparecendo entre os maiores centros nacionais, porém está ligada principalmente à produção agrícola, fornecendo insumos para várias práticas agrícolas aí. E conforme destacamos, os dois centros mais importantes da região centro-oeste é Brasília e Goiás, onde Goiás pode destacar algumas indústrias automobilísticas, como a Hyundai e a Mitsubishi, e Brasília, que tem um destaque principalmente pelo setor terciário e pela administração pública montada naquela região. Então, galera, que eu tinha falado da região centro-oeste e sul, era isso. Um abraço, fica com Deus.